Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Bom dia a todos do Vedanta Brasil. Então a gente vai dar continuidade ao Panchadasi. Nós estamos concluindo o capítulo 6. Lembrando sempre que o Panchadasi é estruturado, é um manual muito bem organizado do Vedanta, que contém a maior parte dos ensinamentos do Vedanta, no qual os 5 primeiros capítulos eles abordam a questão do Viveka, é uma discriminação entre a existência de Brahman e tudo aquilo que ocorre dentro da existência de Brahman. Né? Ela é relativa, né, ao aspecto Viveka e, ao mesmo tempo, ela é mais ou menos, ela aborda a questão da Sat, a existência de Brahman, a existência dessa sobreposição que ocorre dentro do âmbito de Brahman, né? Que é a nossa real natureza. Então, a segunda parte do Panchadasi, que são os segundos 5 capítulos, né? Nós estamos concluindo o capítulo 6, que é o primeiro desses 5, ele aborda um outro tema, que é a consciência, que é o aspecto que revela e ilumina esse mundo, né, no qual nós experimentamos. Né? Então, a primeira parte, ela aborda a discriminação em torno da existência de Brahman e aquilo que ocorre dentro do âmbito de Brahman. E esse segundo bloco de 10 capítulos, ele aborda a questão da consciência como a luz do iluminador que revela e permite ao agente conhecedor, que é o Jiva, né, tentar conhecer essa sobreposição aparente. Então, ontem muito interessantes e, de certo modo, possivelmente controversos, né? que ilustra, né? ou explica, né? a diferença, né? entre a condição mental do Jnani, e o conhecimento Aham Brahmasmi, né? O autoconhecimento. O autoconhecimento é igual em todos os Jnanis, né? Então, o autoconhecimento ele não é referente à condição mental do Jnani. Então, esse é um tema meio sutil e dá margem a algumas discussões dentro do círculo vedantino, até mesmo existem escrituras que vão ao extremo de classificar os Jnanis. Mas o Vidyaranya, Swami Vidyaranya, deixa muito claro que, muito embora existam esses textos, o fato, o Swami Paramarthananda e Vidyaranya, ele escreveu um outro manual de Vedanta, um outro livro, onde ele aborda essas classificações dos Jnanis. Mas deixando claro que essas classificações, elas não se referem realmente ao Jnana, ao conhecimento. Eu sou a consciência pura e infinitamente ilimitada. Né? Esse conhecimento, eu sou a consciência, não minha condição mental, né? É o que a gente chama de Jnana, ou de Jnani, né? Aquele com esse conhecimento. Conhecimento a respeito de sua real identidade, natureza. Isso é o Jnana. E o Swami
Vidyaranya, nesse outro livro que eu vou me interessar de encontrá-lo, estudá-lo no futuro próximo, ele aborda essa questão, né, dessas divisões, dessas classificações de yanis, mas sempre mantendo essas classificações dentro do âmbito da condição mental do yani e não no yana, no conhecimento firme, aham brahmasmi, né? Então, esse conhecimento firme é o que é o autoconhecimento, ok? E cada yani, ele possui um tipo de estrutura mental, emocional, intelectual. Ele possui uma qualidade mental que é derivada dos seus parabhadas karmas ainda manifestando, como também da sua constituição gúnica, ok? Alguns desses yanis são mais extrovertidos, são mais rajásicos, outros são mais tamásicos e outros são mais satívicos, né? Então, essa constituição, essa mistura das três energias, associado com o Sanchita, o Parabhada Karma manifesto, que é o Sanchita manifestando, né, como as condições, as situações, o estilo de vida do Yani, faz com que todos esses Yanis apareçam como diferentes. E isso dá margem a um pouco de confusão, né, porque a gente vê um Yani como o Ramana Maharaj, que não se movia da caverna por tantos anos e décadas, né, e a gente diz, não, esse é realmente um Yani de verdade, né? Aí a gente olha para o outro yani e vê Swami Shimayananda, né? Se movendo de um lado para o outro, até mesmo Shankaracharya, né? que viajou em toda a Índia, né? Ensinando, estabelecendo, ou até mesmo Vidyaranya Swami, né? Que no pouco tempo que teve, depois da sua associação com as escrituras dos Upanishads, ele escreveu uma montanha de livros, né? Que requer muita ação, muita atividade, né? Então, cada um desses yanis, eles possuem características diferentes e estilos de vida diferentes que pode aparecer confuso dos olhos, do ponto de vista do Anyani, porque o Anyani vai pensar assim, não, eu tenho um modelo de pessoa realizada, de pessoa iluminada, que eu lembro muito bem, depois de 10 anos de associação muito próxima com o Osho Rajneesh, né, vivendo nos seus ashrams, etc., nas suas comunas, e eu desenvolvi uma ideia que o iluminado é próprio como ele, né? Aí depois, quando eu deixei o ashram após a sua morte, eu acabei sendo atraído pelo Papaji, lá no norte da Índia, e quando eu cheguei lá foi uma confusão muito grande para mim, porque eu encontrei Papaji agindo de modo que não se enquadrava na imagem que eu tinha criado do Yani, de uma pessoa realizada e iluminada, né? O Papaji estava lá vivendo simplesmente como um householder, né? Como um dono de casa, chefe de família, indo ao mercado, comprando batata e cenoura, discutindo o preço com o vendedor. Uma vez eu vi ele discutindo o preço com o vendedor, aquele pobre coitado lá no chão, com as verduras dele. E o Papaji dizendo, não, o preço para baixo, está muito alto essa batata, isso e aquilo. Eu ficava meio confuso, assim, pô, mas que Yani é esse, entendeu? Eu estava habituado com uma certa imagem do Yani, que era um guru, a imagem de um guru. O guru no sentido aquele com a barba longa, né? Aquele que caminha devagar, que olha profundamente. Então, são tudo estereotipos, né? Que a gente precisa abandonar, né? Para a gente permanecer livre de toda essa confusão, né? O Yani é aquele que sabe a sua real natureza, a sua real identidade, ele não tem nenhuma dúvida a respeito disso, ele sabe, eu sou a consciência, eu sou a existência, e eu não sou a condição mental desse jiva, né? Agora, a parte mais tricky, né, de tudo isso é que durante, né, esse processo de preparação, o desenvolvimento das qualificações do jiva para que ele possa obter claramente, firmemente, reter esse autoconhecimento, o Vedanta enfatiza muito a necessidade de melhoramento ou purificação da nossa condição mental. Então, a gente enfatiza o fato de que a nossa condição mental precisa ser melhorada, refinada, purificada. Por quê? Porque
nós precisamos de mais sattva, porque sattva é o poder de conhecer, clareza mental, de revelação, de assimilação, né? Então, esta capacidade, né, de discernimento, determinação, compreensão, assimilação, é uma função de sattva. Então, o indivíduo, o buscador de moksha, ele precisa melhorar a sua condição mental. Mas quando essa condição mental permite ao buscador de moksha compreender claramente que eu sou a consciência e não a minha mente, não as minhas vasanas, não as minhas ações, tudo isso pertence a Ishvara, né? Quando ele compreende claramente que eu sou essa consciência ilimitada, aí ele já não precisa se preocupar com sua condição mental. A condição mental, ela foi importante em termos de melhoramento, desenvolvimento, até que ele tivesse desenvolvido uma mente livre de aflições, inquietações, perturbações inerentes a essa ignorância universal, que é sempre ali agitando, perturbando e criando, né, uma impossibilidade de compreensão, de reflexão, de meditação, contemplação e assimilação. Não, a mente precisa ser muito contemplativa, muito meditativa, muito bem focada, livre daqueles padrões, né, de aflições, aqueles padrões de pensamentos e emoções conflitantes e aflitantes e perturbantes. Então, a mente precisa realmente ser melhorada. Mas como é que a gente vai definir o jnani com base na sua condição mental? Se o jnani é simplesmente aquele que sabe aquilo que ele é, né? Então, esse é um tema meio sutil, é importante, eu estou dedicando alguns minutos a mais sobre isso, entendeu? Porque existem muitas discussões, até mesmo dentro dos círculos vedantinos, porque a qualidade mental do jnani, ela dá margem até mesmo a uma classificação de jnanis, né? Mas essa classificação de jnanis não é com base ao autoconhecimento, é com base ao grau de purificação da condição mental daquele que sabe, eu sou o Brahman, eu sou a consciência ilimitada, né? Então, o que define o autoconhecimento? É o conhecimento a respeito da nossa real natureza. E agora, a parte mais delicada, a parte mais sutil é, então, o que é libertação? O que é moksha? Né? Porque o Vedanta faz uma distinção entre o autoconhecimento e moksha, né? O autoconhecimento é compreender que eu sou a consciência livre e infinitamente não limitada. Aquilo que jamais se modifica, aquilo que jamais faz nada, mas ainda assim, tudo que ocorre, inclusive todo o dinamismo desse universo, ocorre dentro de mim, né? Como uma projeção aparente, né? Então, essa compreensão, sendo aquilo que a gente... Desculpe, só um minutinho, me dá uma carta, amor, por favor. Essa compreensão, sendo aquilo que a gente define como o autoconhecimento, ela é o início de um processo de liberação, moksha. Então, o que é moksha? Moksha é ser livre dos sentimentos de identificação. Eu sou o pensador e o fazedor e o executor e o desfrutador dos resultados de minhas ações. Então, essa identificação com o ego, esta identificação com o cara, é a escravidão, né? É a servidão. Você está amarrado no samsara, por quê? Porque você acredita que você é o ego, você é o jiva, você é o pensador dos seus pensamentos, o fazedor, o executor de suas ações e o experienciador dos resultados das ações. Então, essa identificação com o corpo-mente, né? Esse aparato corpo-mente, é o que a gente chama de escravidão ou servidão, né? Então, o que é a libertação? É o oposto disso. A libertação é a compreensão clara e livre de qualquer dúvida de que eu não sou o fazedor, eu não sou realmente o pensador, eu não sou a minha condição mental. E aí, o que você faz com tudo isso? Você deixa isso tudo para Ishvara, você compreende que tudo isso pertence a Ishvara, porque eu sou a luz, a consciência, a luz do iluminador que
revela, ilumina e vivifica esse agente experienciador, conhecedor, ou assim chamado Jiva. Ok? Eu não sou o Jiva, eu sou a luz da consciência, eu ilumino e vivifico esse Jiva, isso é que a gente chama de libertação. Libertação dessa identificação aprisionante, escravizante, com o corpo-mente como o corpo-mente. Então, isso é moksha, ok? O que mais define essa condição de moksha? Porque mesmo que essa compreensão seja clara, entendeu? De que eu não sou as minhas vasanas, eu não sou as minhas tendências, eu não sou os meus desejos e medos, eu não sou as minhas ações, eu não sou nada disso. Tudo isso eu experiencio objetivamente como fenômenos objetos que ocorrem dentro de mim, né? Eu tenho uma objetificação a respeito do Jiva e toda a dinâmica mental e emocional desse Jiva, né? Então, isso é a libertação dessa ignorância fundamental. Mas existe um outro fator que define também essa questão da libertação do Jnani. O Jnani é livre não somente quando esse sentimento egóico de que eu sou o fazedor, o executor, foi neutralizado e cancelado, mas quando as vasanas, aquelas vasanas tendenciosamente, algumas delas adármicas, algumas delas fundadas em rajas e tamas, são vasanas fundadas na ignorância, essas vasanas quase sempre são aquelas mais vinculativas, mais compulsivas, aquelas que estão mais arraigadas no corpo causal. Ele é livre na medida que aquelas vasanas que eram fundamentalmente, profundamente vinculativas e muitas vezes adármicas, fundadas nessa ignorância universal, elas foram neutralizadas gradualmente. Então, existem dois aspectos que definem o moksha, a libertação do Jiva. Uma é o sentimento do ego de que eu sou o fazedor, o pensador, isso e aquilo, ele deve ser totalmente cancelado através desse autoconhecimento. E o outro é que esse indivíduo, esse Jiva Mukta, ele já não é vítima da tirania dessas vasanas, porque essas vasanas elas foram purificadas e neutralizadas através desse processo gradual, né, de aplicação ou de nididhyasana natural e espontâneo, entendeu? Que gradualmente vai cancelando ou purificando ou convertendo aquelas vasanas em vasanas dármicas e sativas. Então, a conclusão aqui é que primeiro passo é o indivíduo ele obtém esse autoconhecimento e ele só é livre na medida que ele já não vive sob a tirania de vasanas adármicas. As vasanas, a violar essas leis naturais do campo, aquelas vasanas elas precisam ser neutralizadas para que o Jnani realmente seja um Jnani. Ele pode ter uma visão, uma perspectiva, um vislumbre de que eu sou a consciência, mas se ele ainda é operado de novo, por vasanas que violam, entendeu? Que permitem a ele de manipular, enganar, mentir, entendeu? E todas essas coisas, então, como se ele ainda dependesse da condição do campo para ser a sua plenitude, o seu purna, como se ele ainda tivesse desejos de ações e resultados com o objetivo de estabelecer o seu purna. Ele sabe já, eu sou a consciência, eu sou plena, inteira e completa, os desejos já não me operam, eu simplesmente os vejo, e eu simplesmente sou indiferente, positivamente indiferente a esses desejos, as ações estão conformadas com essas leis cósmicas naturais do Lord Ishvara, e eu não violo o Dharma, ok? Eu faço aquilo que é realmente em harmonia com as leis de Ishvara. Então, esse é o ponto mais chave. O Jnani, ele precisa ter convertido toda e qualquer ação motivada por rajas e tamas que possam ser adármicas, elas precisam ser neutralizadas. Na verdade, o Jnani, antes de ser Jnani, as suas ações já devem ter sido purificadas ao ponto de
de uma total, ou quase total eliminação de ações adármicas, até mesmo como um sadhaka, como um karma yogi, como um upasana yogi, o buscador de moksha, ele vai se purificando até mesmo e ele vai neutralizando essas tendências adármicas. Tudo isso ocorre nesse terceiro nível de busca humana, que é o terceiro nível, que é a busca pelo Dharma, por viver em harmonia com essas leis do Dharma, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em conta, né, para a gente não cair nessa confusão. E também não cair na rede de tantos desses gurus modernos que, de qualquer modo, tiveram uma experiência mística que indicaram a eles que eles são a consciência, mas ainda assim, eles ainda vivem, entendeu? Escravos de determinadas vasanas vinculantes, vasanas que os compelem a agir de certo modo que não é realmente dármico, entendeu? E eles pensam que não, tudo bem, eu sei que eu sou, tudo isso aqui é um lila, é uma brincadeira, é um show, e eu posso brincar e me divertir, fazer o que eu quero, porque, na verdade, nada disso existe, não. Então, existem muitas pessoas no mundo espiritual que assumem essa posição, né? E algum desses versos, o Vidyaranya Swami tirava até onda desses caras, né? Aqueles caras que não, eles pensam que eles podem fazer o que querem, porque, de qualquer modo, eles tiveram uma perspectiva, uma visão, um vislumbre de que eles são a consciência. Não, a libertação do Yana, ela só ocorre na medida que as vasanas, as tendências adármicas foram neutralizadas, e mais adiante essa libertação ela é mais sólida de tal modo que as possibilidades de sofrimento elas são gradualmente neutralizadas e canceladas, é na medida que eles vão convertendo, o Yana vai convertendo qualquer vasana vinculativa em não vinculativa, até mesmo as vasanas satívicas e dármicas, essas vasanas tremendamente dármicas, tremendamente satívicas, ainda assim elas precisam ser convertidas gradualmente em vasanas não vinculativas, não compulsivas. O que é uma vasana vinculante ou vinculativa? É uma vasana que me diz você precisa de fazer, você precisa de obter, porque, caso contrário, você se sente incompleto, você necessita de alguma ação e algum resultado de ação para a sua purna, né? Para se sentir inteiro, completo, para a sua plenitude, para a sua satisfação. Então, qualquer vasana, seja ela até mesmo uma vasana dármica, uma vasana satírica, se ela for uma vasana vinculativa, ela já tem o potencial de perturbar e disturbar, né, a condição mental do Yana, né? Nós estamos falando desse ananta natural derivado desse autoconhecimento, ok? Eu não vou me alongar mais nisso, mas se alguém tiver alguma questão a respeito disso, a gente pode fechar esse assunto agora. Então, recapitulando o verso 282, essas virtudes são desenvolvidas como resultado de muitos méritos, né, derivados de nascimentos anteriores. A ausência de qualquer uma dessas virtudes, né, se referia àquelas 3 virtudes do autoconhecimento, né, do Yana, né, aquela condição de controle, né, de total indiferença a respeito aos desejos, controle dos nossos órgãos de ação, os instrumentos de ação, e a sólida compreensão a Aham Brahmasmi. Né? Essas 3 virtudes nós analisamos na aula de ontem, né, e elas são derivadas, resultados de méritos de encarnações ou nascimentos anteriores. Sem conhecimento da realidade, que é a virtude principal, até mesmo uma pessoa com grande desapego e com grande renúncia, né? Renúncia às ações, renúncia aos pensamentos na medida que eles surgem na mente, elas não necessariamente elas encontrarão moksha, a libertação. Por quê? Moksha é o conhecimento Aham Brahmasmi. Então, é um outro modo de compreender que moksha não é uma questão somente de purificação. Moksha
o autoconhecimento não é santificação. O indivíduo pode purificar ao ponto de se tornar um santo totalmente, né, equânime, totalmente justo, totalmente indiferente, né, sem que as coisas o abalem, etc., através do yoga, através do karma yoga, através da devoção a Ishvara, mas se esse conhecimento, Aham Brahmasmi, não for devidamente assimilado e retido, né, estabelecido, o indivíduo não é livre, né, segundo a definição de moksha. Alguém dotado de desapego e renúncia, que falha em obter esse autoconhecimento, ainda assim levará essas virtudes para os nascimentos, as encarnações sucessivas. O verso 284, se o desapego e a renúncia são imperfeitos, mesmo que o autoconhecimento seja firme, os sofrimentos aparentes não terminam imediatamente devido ao karma frutificante. Se o desapego e a renúncia são imperfeitos, mas ainda assim o indivíduo obtém esse conhecimento claro e firme, eu sou a consciência infinitamente não limitada. Eu não sou a minha condição mental. Eu sou Brahman, né? Então, mesmo que as outras duas virtudes ou qualidades, a qualidade de discriminação, a qualidade de não apego, né, de não expectativa, né, e a qualidade de controle, né, dos meus órgãos sensoriais, etc. Se todas essas qualificações, qualidades estiverem bem desenvolvidas, não estiverem bem desenvolvidas, o indivíduo pode até mesmo obter esse conhecimento claro e firme, mas ainda assim ele não desfrutará de um ananta constante, ou mais constante, porque os sofrimentos não terminam. Devido ao quê? Devido a esse karma frutificante, devido a essa condição mental e emocional do novo yani, do fresh yani, ok? So, ele não desfruta realmente desse ananda natural a nível mais constante, porque existem impurezas, existem conflitos, né, kármicos ainda se manifestando através do seu parāmada karma. O desapego é a forte convicção da futilidade de buscar objetos de desejos, incluindo o desejo por experiências espirituais. Ficamos livres quando sentimos a identidade com a consciência tão fortemente quanto uma pessoa comum sente essa identidade com o corpo físico. Então, a libertação, esse sentimento de liberdade, é um sentimento derivado, primeiramente, da compreensão de que nada, nenhum objeto de experiência, inclusive aqueles objetos espirituais, místicos, esotéricos, né? Nada disso irá realmente produzir alguma coisa a mais para mim. Nada disso irá me completar, nada disso irá me melhorar, porque eu sou aquilo que não é sujeito a melhoramento ou pioramento. Eu sou a consciência que ilumina e revela todo esse processo de melhoramento ou de pioramento, se a gente pudesse incluir essa palavra no nosso dicionário. Dicionário. Então, o desapego é a forte convicção da futilidade a respeito desses objetos de desejo, inclusive o desejo sutis por experiências místicas. Ficamos livres quando sentimos a nossa identidade é a consciência de modo tão claro, tão evidente e tão livre de dúvida quanto a nossa convicção a respeito do fato de que eu sou um ser humano, eu não sou um elefante, né? Nenhum de nós tem alguma dúvida ou confusão a respeito do fato de que nós somos um ser humano e nós não somos um rinoceronte, um elefante, uma girafa, um inseto. Né? Então, essa convicção ela precisa ser fortemente assimilada e com esse nível de convicção. A renúncia da ação manifesta-se em graus, de pequenas renúncias a completa indiferença aos assuntos mundanos. Né? Então, essa completa indiferença aos assuntos mundanos é parte do Parābhada Karma do Yani. Né? O Yani, quando ele se estabelece nessa compreensão final, e essa compreensão vai se desenvolvendo, ele chega a um ponto
que ele diz, mas por que eu fazer alguma coisa? Por que eu até mesmo ensinar o Vedanta, compartilhar, fazer boas ações? Eu quero simplesmente ver como fez o Ramana Maharaj, né? O Bhagwan Ramana Maharaj, né? Então, algumas pessoas, elas dependendo da sua própria constituição única, das suas tendências, do seu Parabhada Karma, eles vão ter graus diferentes de renúncias, né? Então, tem o Yanni que diz assim, não, eu não tenho nenhum interesse em nada disso, né? Eu não tenho nenhum interesse nos problemas políticos do mundo, os problemas sociais, no problema da fome, etc. Mas já existem outros Yanis, como o Shimayananda, que falou assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Eu preciso propagar esses ensinamentos, eu preciso abrir escolas, eu preciso começar a me expressar do ponto de vista político e social, porque é a minha natureza tentar ter um impacto positivo nesta sociedade, que é uma realidade aparente, mas ainda assim é a minha natureza me envolver com tudo isso. Então, isso é parte daquilo que nós vimos nos últimos versos, o estilo de vida do Yanni é uma função do seu Parabhada Karma, a frutificação dos seus karmas, entendeu? Vão fazer de modo que ele seja, né, compelido, né, para desenvolver um estilo de vida, né, determinado, né? E cada Yanni é diferente nesse sentido, né? O estilo de vida, o modo que ele se move, o que ele faz, as suas ações, se ele é mais rajásico, mais tamásico, ou simplesmente sem nenhum interesse nos assuntos do mundo, sem nenhum interesse até mesmo de propagar os ensinamentos do Vedanta. Existem Yanis que chegam àquele extremo, não, eu não tenho nenhum interesse nem mesmo de propagar os ensinamentos do Vedanta. Arlindo, a Tânia ergueu a mão, pode ser? Sim, Tânia. O fato de ter essa diferença dos Yanis significa que um Yani que não tem mais interesse, como o Ramana Maharaj, que ele não tem interesse mais por nada, ele está mais elevado do que um outro que ainda tenta fazer alguma coisa por essa realidade aparente? Não, querida, isso é muito bem colocado pelo Swami Vidyaranya e Swami Paramahansa, entendeu? O Yanni é aquele que sabe, clara, firmemente, livre de qualquer dúvida ou suspeita, Aham Brahmasmi, eu sou a consciência pura e ilimitada, eu sou a existência pura e ilimitada. Isso é que define o Yanni como Yanni, ok? Todos os Yanis são iguais a nível de Yana, de conhecimento. O conhecimento dos Yanis é um e o mesmo, ok? Agora, a purificação não se refere à consciência, porque a consciência é livre de qualidade. A consciência, ela não melhora ou piora, ok? Ela não pode ser purificada, transformada, expandida. Tudo isso são confusões entre Satya e Nitya. A consciência é aquilo que jamais se modifica. O Yana é a compreensão de que eu sou aquilo que jamais se modifica, ok? Então, o que faz um Yanni melhor ou pior do que o outro? Nada faz. A única coisa, se a gente quiser dizer, é que um Yanni somente é um Yanni na medida que essa convicção de autoconhecimento cancelou toda e qualquer vasana adármica, entendeu? Então, isso a gente pode realmente dizer, porque, caso contrário, o Yanni não é realmente um Yanni, ok? Agora, a sua questão é, então, aquele Yanni que não tem interesse em fazer nada, ele é superior àquele que faz tantas coisas? Não, não é superior, entendeu? É simplesmente a natureza daquele indivíduo permanecer em silêncio profundo, numa caverna em Tiruvannamalai, como fez o Ramana por tanto tempo, né? Então, a gente jamais pode determinar que a constituição, a condição, o karma do Ramana Maharaj esteve sempre sob a jurisdição de Shwara. Ele falou assim, eu peguei esse cara numa caverna, ele vai ficar entrando, né, processando tanta purificação que vai sair de lá um indivíduo tão radiante, tão iluminado, tão lindo, maravilhoso, que ele vai impactar a mente e o coração de milhares de pessoas no mundo espiritual, né? Então, como a gente pode dizer que um cara que nunca ensinou as escrituras é inferior ou superior a Shankaracharya,
a Swami Vidyaranya, a Swami Shimayananda. Não dá, porque eles pertencem à mítica. Agora, quando a gente olha do ponto de vista da condição mental, aí a gente pode ver e ver assim, não, existem yanis que são mais puros, entendeu? São mais purificados, né? Mas o que ocorre é que o yani, em geral, depois de ter obtido esse conhecimento claro, firme e sempre presente, ele já não se preocupa com purificação. Purificação é importante para a obtenção desse conhecimento claro, firme e sempre presente, né? Então, após esse processo natural de purificação, ele deixa por conta de Ishvara o yani. Ele observa, né, objetivamente as suas tendências, as tendências dos seus jivas, os desejos, isso aqui, e os adequa, os conforma com o Dharma, entendeu? Com certa vigilância natural, entendeu? E ele vai vivendo essa vida sem preocupação de se tornar melhor, porque ele sabe que o melhoramento pertence à condição mental. A condição mental é nitya, ele é satya, mas ainda assim ele precisa de manter um olho na sua condição mental, de modo que essa condição mental não chegue ao extremo de violar o Dharma, porque isso é contrário à própria definição de ser o Jnani. O Jnani é aquele que tem esse conhecimento claro, Aham Brahmasmi, esse conhecimento, ele cancelou esse sentimento egóico de que eu sou o pensador, o desejador e o desfrutador, né, das minhas ações, dos resultados das mesmas, etc. Então, cancelou isso e cancelou aquelas tendências tamásicas adármicas. Isso define o Jnani. O resto, o Jnani, ele deixa que a sua natureza, ele passa a sua natureza para Ishvara, e desse Ishvara fará de mim aquilo que ele propôs, o que ele se propôs a fazer, o que está desenhado, que é o meu destino, entendeu? Se o meu destino é ficar quieto, fica quieto. Se o meu destino é ser um dono de casa e chefe de família e cuidar dos filhos, o Jnani vai fazer tudo aquilo sem nenhuma diferença, entendeu? Não muda nunca, não muda nada absolutamente. Ao mesmo tempo, interiormente muda, porque as ações do Jnani, elas são livres daquela identificação problemática com o corpo-mente como o corpo-mente, que inevitavelmente nos conduz à violação do Dharma aqui e ali, entendeu? Então, não existe realmente modo da gente dizer que um Jnani na caverna é superior a um Jnani rajásico dinâmico, do mesmo modo que a gente não pode dizer que um Jnani rajásico dinâmico, que tem um impacto enorme no mundo, né, como Shankara, por exemplo, eles sejam superiores a um Jnani extremamente inativo como Bhagwan Shri Ramana Maharaj, né? Ok? Responde. Responde sim. Obrigada, professor. As pessoas realizadas diferem uma das outras em termos de comportamento devido à sua natureza. A natureza é a nossa constituição única, né? E o karma frutificante, o parabada karma, por exemplo, se tem um indivíduo, eu sou Jnani, mas eu tenho um karma difícil, entendeu? Como um exemplo típico foi o Papaji, né? Quando o Papaji ele finalmente encontrou com o guru dele, que foi Ramana Maharaj, ele teve essa clareza de compreensão de que ele era a luz do iluminador e ele era a consciência livre, né? Ele falou assim, então agora toda essa ilusão de Maya, ela já não me aflige, não tem nenhum interesse, eu tenho um desapego, um desinteresse profundo, né? E aí ele falou, não, agora eu vou ficar por aqui mesmo, em Tiruvannamalai, aos pés do meu guru Ramana, para o resto da minha vida. Aí o Ramana observou ele, deixou ele ficar lá repousando, descansando um pouco, aí daqui a pouco ele fez com ele o que Papaji fez comigo também, mais tarde, muito mais tarde, em Lucknow. O Ramana virou para ele e falou assim, não, você agora que você já sabe o que você já sabe, você precisa ir lá para o norte da Índia e recuperar a sua família, porque existe um conflito lá na fronteira com aquilo que nos dias de hoje é o Paquistão, né?
Então, você tem que ir lá para resgatar a sua família. E ele falou, mas que isso? Aquilo ali é uma fantasia, uma ilusão, é mítia, nada daquilo, entendeu? Me interessa, eu estou aqui para viver aqui, essa é a única realidade, você é a minha única realidade, a montanha, a Arunachala é a única realidade, né? Essa encarnação de Shiva, etc. Ele falou, não, você tem que ir e exercer o seu papel de chefe de família, resgatar a sua família. E ele falou assim, não, mas vai ser muito difícil, o perigo é muito grande, as pessoas estão sendo assassinadas aos blocos lá, eu não vou lá, é um perigo enorme. E Ramana, né, que era um indivíduo, né, que dizem, tivesse poderes psíquicos, entendeu? Que são esotéricos, né, são místicos, né? Ele falou, não, você pode ir com tranquilidade que eu vou te proteger. E o Papaji foi, e ele esteve tão perto de ser assassinado mais uma vez naquela viagem, mas ainda assim ele disse, né, ele relatou para a gente que ele foi e conseguiu resgatar a sua família e trazer para o lado de cada Índia, né, que é aquela parte do norte da Índia, onde ele acabou se estabelecendo em Lucknow, né? E ele ficou em Lucknow lidando com um karma extremamente difícil, porque a maior parte dos homens da família foram assassinados e ele se tornou o provedor de uma família de muitas mulheres e muitas crianças. E ele era o único que trabalhava, entendeu? Então, imagina agora a situação do cara. O cara estava curtindo lá no sul da Índia, vivendo no ashram, em maior paz, muito distante do conflito lá nas fronteiras do norte da Índia, né? Curtindo maior shanti, maior paz, maior tranquilidade, maior devoção. E o mestre diz para ele, vai lá e faz tudo isso e completa esse karma seu. Você é um dono de família, um chefe de família, é um householder, você tem que assumir isso, exercitar isso e ficar lá. E ele fez isso, entendeu? Ele passou o resto da vida dele cuidando daquelas coisas dentro do possível, né? E fazendo ao mesmo tempo, né, o seu trabalho, né, espontâneo e natural de asana. E mais tarde ele começou a compartilhar esse autoconhecimento com as pessoas que foram descobrindo que ele existia, né? Então, a mesma coisa ocorreu comigo quando eu fiquei lá 3 anos em Lucknow. Chegou um ponto que eu, por acaso, fui numa tarde de domingo, eu e a Silva, nós fomos visitar Papaji com o meu filho, ele viu o meu filho, ele gostava de criança, ele começou a conversar com o meu filho, e aí me perguntou qual é a escola que meu filho estava frequentando. Eu falei que ele não estava frequentando nenhuma escola, que ele estava fazendo simplesmente aulas particulares de inglês e de matemática, né? E aí o que ele disse para mim? Ele falou, não, você faz as aulas, volta para o Brasil, volta para o mundo, entendeu? Para você cuidar do seu filho e dar educação formal ao seu filho, entendeu? Então, Tânia, você pode imaginar o choque que foi para mim, né? Eu estava totalmente apegado à Sangha, à comunidade de Lucknow, aos satsangs diários com Papaji, e o Papaji disse para mim, não, você é um pai, você tem que preencher esse papel, né? Tem que exercer esse papel devidamente, vai e dá educação ao seu filho e permanece com ele, né? Porque existe muito crime no Brasil, ele conhecia o Brasil, né? Ele me disse naquela época que era um lugar perigoso, porque ele tinha visitado o Brasil algumas vezes, e foi o que aconteceu comigo. Então, a gente acaba seguindo o nosso Parabhada Karma, entendeu? O estilo de vida do Yanni é uma função da frutificação do Parabhada Karma do indivíduo, entendeu? Mesmo que o indivíduo gostasse, não, eu quero passar o resto da minha vida no ashram com o guru, isso aqui. Não, mas é o meu Parabhada Karma que vai definir o meu estilo de vida, né? Então, é por aí. As pessoas iluminadas diferem umas das outras em termos de comportamento devido à natureza do seu karma frutificante, o Parabhada Karma. As pessoas iluminadas, o verso seguinte, se comportam de acordo com o seu karma frutificante, mas todas gozam do mesmo conhecimento e da mesma liberdade. Então, todas, independentemente do estilo, das ações, das atividades, né? Independentemente do grau de purificação de sua condição mental, todas desfrutam do mesmo conhecimento. Eu não sou
a minha condição mental, eu não sou o complexo corpo-mente, eu sou a consciência pura. Né? Todos eles desfrutam disso e todos eles desfrutam desta liberdade decorrente desse conhecimento firme. Eu não sou a minha condição mental, eu não sou a mente, eu não sou o intelecto, eu não sou o corpo físico, eu não sou as minhas vasanas. Muito embora ele possa, né, se o grau de purificação do indivíduo for ainda incompleto, muito incompleto, ele pode ainda experimentar algumas aflições, mas essas aflições são muito rapidamente e facilmente, como se diz, offset, neutralizadas por esse conhecimento. Eu não sou as minhas vasanas, eu não sou as minhas tendências, eu não sou a minha condição mental. Tá? Todos eles desfrutam, gozam do mesmo autoconhecimento e da mesma liberdade, moksha, decorrente desse conhecimento. Eu não sou nada disso, tudo isso pertence a Ishvara. Entendeu? Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento completo. Não somente a Aham Brahmasmi, mas o conhecimento a respeito de Ishvara e o relacionamento do Jiva com Ishvara e com as leis do campo dármico. Né? O Parabhada Karma do Yanni manterá o seu movimento de inércia, né? Então, o movimento de inércia, aquele momento, né, que ele se continua, no caso do Papaji, ele teve que seguir, né, o seu Parabhada Karma, ele estava se manifestando como chefe de família, ele se arrependeu depois que ele casou, ele teve algumas experiências místicas que esclareceram para ele que ele só casou com aquela mulher, com aquela esposa, com aquela pessoa, porque ele, na vida anterior, ele, já sendo um indivíduo altamente desenvolvido, ele teve uma atração sexual por aquela pessoa que foi muito forte, que acabou trazendo ele de volta essa encarnação, né? E fazendo ele constituir família com aquela pessoa. Então, depois que ele se tocou, ele falou assim, nossa, um desejo, um pensamento na vida passada, entendeu? E aqui estou eu de novo, vivendo essa frutificação daquele desejo como que como um marido dessa pessoa, chefe de família, etc. E ele possuía essa vasana espiritual que era enorme, era monstruosa, mas ainda assim se encontrava naquela situação devido ao quê? Devido à frutificação do seu Parabhada, né? De acordo com o karma frutificante, mas todas elas vão gozar desse conhecimento e dessa mesma liberdade, né? O comportamento deles será uma resposta natural ao seu Parabhada. Então, o comportamento do Yanni é que é importante observar, dependendo do Parabhada, o Yanni vai ter que se conformar, né? Se adequar, se alinhar no seu Parabhada Karma e exercer aquele Swadharma, aquele Dharma, né? Referente sua situação, né? Então, o modo qual ele vai exercer, executar, transacionar, entendeu? Se comportar, determina, indica o quanto o Yanni seja um Yanni. Porque o Yanni é aquele que, no final das contas, aceita o seu Parabhada Karma, porque ele sabe que nada daquilo realmente o afeta, o modifica ou impacta, né? Então, a resposta, o comportamento dele é uma resposta natural ao seu Parabhada. Então, se o Parabhada de Papaji era aquele de arrumar um emprego, trabalhar para alimentar a montanha, aquela família enorme de mulheres e crianças, ele simplesmente aceita isso, ele faz o melhor possível, porque ele respeita essa lei kármica, entendeu? Essa lei do Dharma. Aparentemente, todos os yanis vão se comportar de maneira diferente. Por quê? Porque o Parabhada Karma de cada um dos yanis é diferente. A frutificação dos seus sanchitas, né, vão produzir essa circunstância de vida no qual o yani ele precisa respeitar, aceitar e exercer as suas funções. Não significa dizer que um yani não pode simplesmente, né, dizer assim, ok, mas agora chega, basta, etc., etc. Nós temos o exemplo, por exemplo, do Swami Abhedananda, que foi o último guru de James Swartz, né, de Ramji, que era um indivíduo altamente elevado espiritualmente,
e ele nasceu numa família, né, védica, hindu, e ali dentro daquela cultura, os seus pais, apesar dessa tendência, essa vássana espiritual dele muito elevada, eles forçaram, eles obrigaram, eles disseram, não, você tem que preencher o seu papel na sociedade, você precisa casar e ter filhos, etc, etc. E ele aceitou tudo isso, porque ele considerou, esse é o meu Prabhada Karma, eu vou aceitar. Ele se casou, ele teve filhos, e tão logo os filhos eram criados, né? Estavam criados, ele passou a bola para os filhos e se recolheu naquele estágio, né? No terceiro estágio, a gente já deve ter visto isso em outras passagens. No início do Panchadasi mesmo, a gente viu isso, os estágios, né? O estágio de que a gente é um estudante, o nosso Dharma é estudar, obedecer aos pais, aí depois a gente se torna uma pessoa que vai no mundo do trabalho e começa a produzir e formar família, e no terceiro estágio a gente se aposenta. Então, no momento que ele pôde, ele deixou tudo para trás e se recolheu na floresta. Os seus devotos, que já existiam, veio com ele, e se tornou esse Swami, né? Lindo, maravilhoso, que segundo Ramji foi a pessoa mais pura que ele jamais conheceu, né? O Swami Abhedananda, né? Do sul da Índia. Era de Chennai, não? Esqueci, é de Chennai, você viu? Abhedananda, não, né? Então, eles, aparentemente, todos os yanis vão se comportar de maneira diferente devido aos seus parábadas, né? O que eu estava dizendo, né? O indivíduo, ele aceita o seu parábada, ele segue o seu dharma, etc., mas ele tem sempre a possibilidade de dizer, ok, Ishvara, agora eu já fiz o que eu fiz, agora é hora para mim deixar tudo isso, entendeu? E alguns desses indivíduos podem chegar até o extremo e fazer aquilo que o Swami, que Bhagwan Ramana Maharaj fez, né? Na idade de 17 anos, abandonou a família, deixou uma notinha dizendo, olha, vocês não me procurem porque eu voltei para a casa do meu pai. Qualquer esforço da parte de vocês de tentar me encontrar é inútil, porque eu já não sou filho de vocês, eu sou filho, entendeu? De Shiva, né? Então, o indivíduo pode chegar a um extremo até mesmo, né, de deixar tudo, chutar o balde, chutar o pau da barraca, como a gente diz na língua portuguesa, quando a sua clareza e convicção e vássana espiritual é tão pura, entendeu? A compreensão é tão pura que não deixa nenhum resquício, entendeu? De conflito kármico, conflito emocional, né? Ele simplesmente falou, não, eu estou indo, este é o meu destino, e eu vim aqui para isso. Eu compreendi o que eu compreendi através dessa experiência quase morte, e agora o meu destino é voltar para a morada de Shiva e viver o resto das minhas vidas, né? Fazendo aquilo que eu fiz, né? Em profunda contemplação, meditação, seja lá o que ele fez durante aqueles 20 anos, né? Então, tudo é possível, né? Dentro de Maya, tudo é possível, até mesmo uma decisão radical, como fez o jovem Ramana, né? Maharaj, naqueles tempos dos anos, no final do século XIX, eu diria, né? Final do século XIX. Então, tudo é possível. Mas todos eles gozam da mesma liberdade como um ser consciente, livre da identificação com o ego e com a manifestação dos seus parábadas, né? Ele é livre, eu sou livre do meu parábada, sou livre da minha circunstância, sou livre da minha condição e eu sou livre do sentimento, eu sou fazedor, pensador e executor dessas ações todas, tá? Então, deste modo, a gente completa o capítulo 6, né, abordando esse tema muito interessante, muito importante, para que a gente possa clarear e livrarmos dessas confusões a respeito do que é o Yoni e do que é esse processo de preparação, purificação, antes e até mesmo depois do autoconhecimento. Alguém tem alguma dúvida, questão, antes da gente parar para o intervalo? Professor? Sim?
É o Carlos, cara. Oi, Carlos. Uma pequena esclarecimento. Em relação às atitudes que são vinculantes, quer dizer, aquelas que nos prendem e as não vinculantes, qual seria, vamos dizer assim, a maneira de eu conseguir reconhecer a diferença entre elas? Porque as vinculantes, a princípio, parecem ser mais fáceis, né? São aquelas que nos prendem, que nos levam a perpetuar aquele ciclo. Mas essas não vinculantes que possam ser úteis para o meu crescimento, como eu posso ter alguma percepção de que elas são boas e que elas devem ser nutridas? Bom, o primeiro passo é a gente observar. Todos nós, para início de conversa, todos nós, em geral, nós temos aquelas tendências arraigadas profundamente, que a gente chama daquelas vinculantes, né? Elas nos compelem a agir de modo quase que tirano, né? Independentemente da nossa decisão de não querer enganjá-las, mas ainda assim elas nos forçam. Então, isso é uma vássana vinculante, né? Agora, uma vássana não vinculante é uma vássana que a gente tem a capacidade, o poder de administrá-la, de geri-la, né? de governá-la. Uma vássana que a gente diz, ok, ela é vinculante, ela se tornou um hábito. Por exemplo, a gente pode desenvolver uma vássana vinculante pelo estudo e contemplação das escrituras dos Upanishads, né? Então, essa é uma vássana vinculante. Ela começou como um interesse, ela se desenvolveu para um hábito, né? Esse hábito foi crescendo, se tornou uma coisa quase que uma obsessão, como eu digo às vezes, entendeu? E agora eu tenho esse problema, que não é um problema. Eu tenho uma vássana vinculante pelo estudo, contemplação e assimilação dos ensinamentos dos Upanishads, né? Então, nós temos aqui o caso de uma vássana vinculante. Essa é uma vássana vinculante muito positiva. Qualquer vássana espiritual, ela é positiva, e ela é positiva em graus diferentes, né? Se a gente tem uma vássana espiritual pelo silêncio, por exemplo, ela é uma vássana positiva, mas ela pode se tornar uma outra prisão, entendeu? Uma outra escravidão, uma outra servidão. Porque eu fico preso no silêncio e eu não vou além do silêncio. Você pode ir além do silêncio. O silêncio serve um determinado propósito, ok? Mas se a gente pensa que a minha destinação é uma condição mental, tal qual a condição de silêncio, então aquela vássana vinculante, ela já perde o status de uma vássana positiva e ela se torna uma vássana vinculante problemática, ok? Porque está me amarrando ao samsara. Então, existe uma vássana vinculante que ela realmente não possui imperfeições, é a vássana vinculante pela compreensão, né? Contemplação e compreensão de sua real natureza sempre livre, independente e plena. Então, essa é uma vássana que jamais te escraviza porque ela te conduz à libertação. A destinação final dessa vássana é a libertação do samsara, tá? Então, aquela é uma vássana que a gente quer desenvolver. Então, o que é uma vássana vinculante? É uma vássana tirana que nos compele a pensar em agir, que vai criando padrões de pensamentos, sentimentos, palavras e ações, entendeu? Que vão em automáticos, é como se fosse um programa em automático. Então, essas tendências, essas vássanas, elas são chamadas vinculantes. Então, essas vássanas vinculantes, a gente precisa de identificá-las e começar a verificar, observar quais são realmente nocivas para o meu desenvolvimento e para o benefício do campo. Aquelas que são realmente nocivas, a gente precisa intervir e começar a resistir, de discriminá-las e obstaculizá-las, entendeu? Não, eu não vou seguir essa tendência, porque essa tendência não me aproxima da minha condição mental necessária para o autoconhecimento, para a assimilação livre de dúvida deste conhecimento. Então, a gente vai filtrando, a gente vai selecionando essas vássanas vinculantes, né, de tal modo que eu tenha umas vássanas vinculantes, mas todas essas vássanas vinculantes,
elas servem ao propósito de quê? De me elevar um pouco mais espiritualmente. Entre elas, uma vassana por meditar e experienciar o silêncio. É uma vassana boa. Ela pode se tornar um problema num estágio mais elevado, mas se ela ainda não chegou naquele estágio de realmente de se tornar uma obstrução, entendeu? Eu posso dizer, não, essas vassanas vinculantes, mas elas ainda possuem um elemento positivo no meu processo de elevação. Então, a gente tem que distinguir, primeiro, quais são as vinculantes. As vinculantes são aquelas que quase sempre a gente não tem muito poder de administrar, e a gente perde o nosso poder de dizer sim ou não para elas. A gente se torna mais escravos delas e menos mestres delas. Essas são as vassanas vinculantes. Elas são fortes, são tiranas, elas simplesmente nos forçam a fazer coisas que, do ponto de vista da nossa compreensão consciente, a gente preferia não fazer, mas ainda assim a gente se encontra fazendo algumas dessas ações que são movidas por essas vassanas vinculantes ou tiranas. Compreendendo o que é uma vassana tirana, uma vassana vinculante, compulsiva, aí a gente começa a ver, não, essas aqui são as vassanas vinculantes negativas, né, a respeito, né, no que diz respeito à minha elevação espiritual. Então, essas eu preciso de realmente, eu tenho que obstaculizá-las, né? Então, eu preciso de resistir a essas vassanas, né? Eu preciso de torná-las administráveis, governáveis, entendeu? Eu quero ser o mestre delas, né? Então, essas são as vassanas vinculantes. E depois, as vassanas não vinculantes, elas são aquelas que a gente pode mais facilmente governar, né? Por outro lado, não, afinal, as vassanas não vinculantes são aquelas que a gente tem um certo poder de disciplina, de regulação e de controle. E ali também a gente tem que ver, essa não é uma vassana ainda que se tornou uma monstrinha, mas ainda assim, entre elas, algumas são boas e algumas são ruins, né? Que diz respeito à minha elevação espiritual. Então, a administração dessas vassanas é importante, né? E quando a gente vê que as vassanas vinculantes estão sob controle, e agora eu tenho vassanas em gerais sobre o meu domínio, ainda assim eu preciso verificar essas vassanas e manter aquelas vassanas que são, né, são conducentes à minha purificação, elevação e de benefício para o campo dármico, né? Então, esse é todo um processo. Agora, num estágio mais elevado, uma vassana vinculante, mesmo que seja uma vassana ótima, uma vassana de benefício para o campo, de benefício para mim, de benefício para as pessoas ao meu redor, para o meio ambiente, etc. Ainda assim, no final, elas precisam ser convertidas em não vinculantes, entendeu? Ontem nós tocamos nesse assunto, o indivíduo no processo, nesse estágio final de autorreconhecimento, ele tem uma vassana tão vinculante, eu acho que não foi ontem, não, foi no outro dia, quando eu tive uma aula em inglês. Ela se torna uma vassana vinculante, aí no final das contas, né, eu acho que foi ontem, sim, ela precisa ser convertida em uma vassana não vinculante, tá? Porque qualquer que seja a vassana vinculante, ela é uma fonte de estresse, porque ela cria expectativa. Eu quero alguma coisa tanto, que eu desenvolvi uma vassana vinculativa, compulsiva, porque eu quero muito. E essa vassana, no final das contas, ela pode permanecer, mas como não vinculativa, não vinculante. Aí sim a condição do indivíduo, ela relaxa, entendeu? Sattva predomina, aí sim essa compreensão final ela é mais facilmente obtida e estabelecida. Quando a mente é livre dessa ansiedade, expectativa e aflição, né, a respeito desse conhecimento final, Aham Brahmasmi, né? Então, acho que foi ontem que nós tocamos nesse assunto também. Ok? Muito obrigado, professor. Pareceu bem, muito obrigado. Capítulo 7. Nós iniciamos, nesse momento, o capítulo 7 do Panchadasi. Lembrando que o Panchadasi são 15 capítulos. Nós vimos os últimos 5 capítulos no nosso seminário, webinário de jornal, recentemente. Então, nós temos agora o 7, 8, 9 e 10. Mais 4 capítulos para completarmos o nosso estudo sobre o Panchadasi. Então, o primeiro verso desse capítulo diz que
Este capítulo analisa o significado da afirmação do Brihadaranyaka Upanishad, que diz que o Jiva deveria buscar o conhecimento de sua verdadeira natureza como pura consciência, né? Então, essa é a busca, né, do Jiva com essa tendência, essa vássana espiritual que quase que, inevitavelmente, o conduz às experiências místicas, às experiências, né, esotéricas, às experiências de vacuidade, de nulidade, de samadhi, etc. Então, quase todos nós passamos por essas experiências, essas buscas dessas condições, dos estados mentais, né, que produzem essas experiências sutis, mas que ainda assim são objetos que ocorrem dentro de nós mesmos, né? Todas as epifanias são meros objetos, né? E nesse Upanishad, nesse capítulo, né, ele vai desdobrar e analisar essa afirmação desse Brihadaranyaka Upanishad, que diz que o Jiva, em sua busca pela libertação, ele deve buscar o conhecimento, não a experiência, ele deve buscar o conhecimento de sua verdadeira natureza, ele precisa chegar a um ponto e abandonar o interesse por toda e qualquer experiência, por todo e qualquer objeto de experiência. Então, o primeiro capítulo inicia com essa abordagem, ele deve buscar o conhecimento de sua verdadeira natureza. Como o quê? A Vedanta ele revela isso do início. Você é a pura consciência original, infinitamente não limitada. E você deve buscar a sua natureza. Mas a questão é sempre aquela, né? Como eu posso buscar aquilo que já é a minha natureza, né? Como é que a gente vai buscar alguma coisa que é a minha natureza? O que é a natureza de alguma coisa? É o que existe de mais essencial a respeito daquela coisa, né? A minha natureza é aquilo que existe de mais fundamental, mais essencial a respeito da minha existência, né? Como é que eu vou buscar alguma coisa que é a minha natureza? A gente não busca, né, através da ação com o objetivo de alcançar, chegar, encontrar, conectar, nos unirmos, né? A gente não busca nesse sentido, a gente busca compreensão de que a minha natureza é livre, infinitamente ilimitada, porque a minha natureza é a consciência pura, a consciência inteira, plena, não dual, né? Então, é uma questão de contemplação e compreensão. A busca é uma busca intelectual, contemplativa, a respeito daquilo que eu já sou, a consciência pura, ilimitada, original. Quem conhece a sua verdadeira natureza, tem um comentário do James, não a mistura. Quem conhece a sua verdadeira natureza, não a mistura do ser e seu reflexo, porque apenas o reflexo, o corpo sutil, tem a capacidade de conhecer a sua verdadeira natureza. Não a mistura do ser e seu reflexo, porque a consciência pura não possui capacidade de conhecimento. Então, quem conhece essa verdadeira natureza, né? Essa verdadeira natureza só pode ser conhecida através do Jiva. Então, quem sabe que é a consciência que parece, como o Jiva diz, eu sou a limitada consciência não dual. Então, isso aqui é um tema, né, de abertura que dá margem a muitas discussões filosóficas. Quem obtém o autoconhecimento? O autoconhecimento, muito embora não seja um conhecimento acadêmico, puramente teórico, intelectual, ela ocorre no intelecto, mas não é um conhecimento objetivo, intelectual, do mesmo modo que nós conhecemos os objetos, ou os fenômenos objetos, mas ele é um conhecimento direto e imediato a respeito da real natureza do investigador, do buscador, do contemplador, né? Quem é que conhece? Ocorre no intelecto do Jiva, só pode ocorrer no intelecto do Jiva, mas quem é que conhece realmente? Então, aqui o Vidyaranya está dizendo que a consciência pura, muito embora ela seja a única realidade, ela não é um agente conhecedor, né? Ela não é um agente conhecedor. Quem é que conhece? É o Jiva. Okay? E quem é o Jiva é Paramatma. Jiva é o Atma, é o ser refletido que reconhece a sua identidade
como o ser original, como a consciência original, como o Atma original, né? Então, esse Jiva, ele não pode conhecer a si mesmo objetivamente, mas ele pode conhecer a si mesmo como o sujeito absoluto, a sua real natureza, a consciência original, aquilo que brilha, vivifica e anima este complexo corpo-mente, né? Então, quem sabe que é a consciência? A consciência que aparece como o Jiva. Então, a gente pode dizer que o autoconhecimento é a consciência reconhecendo a si mesma. Como? Naturalmente, através dos seus Jivas. Por a consciência livre da associação com o complexo corpo-mente, com um objeto chamado Jiva, um objeto com corpo sutil, que produz essa inteligência, né, humana, esse livre-arbítrio inteligente, este Jiva é o único agente criado por Ishvara para experimentar e conhecer. E ele experimenta e conhece tudo aquilo que existe, né, lá fora de si mesmo, através dos seus órgãos sensoriais, de sua mente, e seu intelecto. Ele desenvolve conhecimento do meio ambiente. Muitas vezes ele já nasce sem nenhum interesse por esse conhecimento de fenômenos objetivos, ele já nasce com o interesse de conhecer a sua própria natureza. Então, quem é que obtém esse conhecimento? É a consciência e a associação com o Jiva. Todo conhecimento e toda experiência, fundamentalmente, ela pertence à consciência, porque a consciência é a única fonte de senciência. A senciência que nós desfrutamos, experimentamos, ela se deve à única fonte, a fonte não dual, a fonte una de senciência, que é Sat-Chit, a existência e a consciência. Quem é que conhece, quem é que obtém esse conhecimento a respeito da consciência? É a consciência aparecendo como Jiva. Ela diz, eu sou a limitada consciência não dual. A palavra deveria assume que um Jiva deve ser livre. A maioria dos Jivas parecem gostar da servidão e não está interessada na libertação. Tem uma passagem aqui que diz deveria. Esse capítulo, no verso número 1, voltando, este capítulo analisa o significado da afirmação desse Upanishad, que diz que o Jiva deveria buscar. Então, o Jiva deveria buscar se ele realmente é um Jiva espiritualmente pronto para essa introspecção e busca pela compreensão, ao invés de uma busca por experiência. Não? A gente assume que o indivíduo chega a um ponto no seu processo espiritual que ele compreende, né, que somente o conhecimento vai resolver o seu problema. Então, o indivíduo, naquele ponto, ele realmente, né, dentro, né, no contexto dessas palavras do Vidyaranya Swami, ele diz, ele deveria buscar o conhecimento de sua verdadeira natureza, não as experiências místicas, né? Então, esse deveria assume que o Jiva, ele realmente ele quer se libertar do samsara, naturalmente. Aí tem uma colocação do James que diz a maioria dos Jivas parece gostar da servidão, parece gostar do samsara, né? Deste fenômeno, dessa experiência de ir e vir, e parece que a maioria dos Jivas não estão absolutamente nem um pouco interessados em libertação do samsara, né? Então, isso é um dado de fato, a gente sabe, basta a gente observar os nossos círculos do Vedanta, né? Eles são compostos por pouquíssimas pessoas, né? A grande maioria é interessada em experimentar o mundo físico, material, e o mundo sutil e o mundo espiritual, o mundo de objetos, de experiências místicas, né? Então, este capítulo, essa parte, né? Esse capítulo 6, analisa o significado dessa afirmação do Vidradaranyaka Upanishad, que o Jiva deve buscar esse conhecimento porque é o único modo de se libertar do samsara, né? O verso seguinte, ele diz também que também analisa esse verso, também esse capítulo, também analisa a afirmação de que uma pessoa que conhece sua não separação da consciência ilimitada não é afetada pelos medos e desejos, experimenta a plenitude perfeitamente satisfatória do ser original. Então, vamos entrar nesse verso, então, que ele é mais, né, mais importante, mais substancioso.
Essa passagem desse capítulo analisa a afirmação de que uma pessoa que conhece a sua não separação da consciência limitada. Você compreender que você é a consciência, ela não cancela o seu status de jiva até quando o seu karma ainda esteja se esgotando, querendo dizer que você esteja ainda associado com o seu corpo físico, né, o corpo sutil físico. Então, até que esse parabada karma se esgote, né, você compreende que você existe dentro do âmbito da consciência e não separado da consciência, apesar do seu parabada karma ainda estar em processo de esgotamento, né? Então, ele analisa essa não separação da consciência e o fato de que a pessoa que compreende essa não separação, que é melhor do que a compreensão da união, porque a união implica separação e depois a separação, a reunião, se você compreende basicamente, simplesmente a sua eterna não separação da consciência, você compreende que você é a consciência, aparecendo como o jiva, o agente, conhecedor, experienciador. Então, esse indivíduo, ele tende a não ser afetado pelos medos e desejos que são inerentes, né, ao complexo corpo-mente. Então, o que significa dizer? Significa que o indivíduo, né, em busca dessa libertação, ele vai experimentando um crescente, um gradual, entendeu? Resistência ou imunidade a respeito desses medos e desejos que pertencem à sua condição mental, emocional e intelectual. Pertence à sua constituição jívica. Ele é um jiva, ele é constituído pelos 3 corpos, ele é movido por desejos e aversões, preferências. Esses desejos e aversões eles vão sendo purificados através do yoga e do Jnana Yoga, e eles vão se tornando meras preferências, e eles se tornam menos e menos afetados por essas vasanas, por essas tendências de haver e evitar, né, que pertencem ao completo corpo, mente e os órgãos dos sentidos. E ele gradualmente experimenta um crescente sentimento de plenitude, de uma satisfação quase perfeita, que é inerente ao ser original, que é inerente à sua natureza original. Mas esse conhecimento a respeito da minha natureza original, da minha consciência original, ela condiciona a consciência refletida, porque a consciência refletida, ela é refletida no corpo sutil do jiva. Esse corpo sutil sendo purificado, né, lucidado, refinado e relaxado, né, ele se torna tão reflexivo, tão contemplativo, que ele experimenta esse ananda natural, que é inerente à sua real natureza, mas ainda assim ele é desfrutável como reflexo da minha natureza plena neste aparato refletor que foi condicionado pela compreensão do meu Purna, que é inerente à minha consciência original, que impacta esse reflexo da consciência e permite a esse indivíduo experimentar uma plenitude, uma satisfação que eu gosto de colocar em termos de quase perfeita, que é inerente à plenitude total, absoluta, é inerente à consciência, né? Sem nenhuma associação com os 3 corpos. No momento que ela é associada aos 3 corpos, ela é experienciada, essa consciência original, ela que é plena, inteira, completa, ilimitada, ela é experienciada em graus diversos de ananta, dependendo da firmeza e clareza de compreensão que irá produzir esse ananda natural, esse reflexo, né, da minha consciência limitada num aparato refletor que compreendeu a sua consciência original como infinitamente não limitada. Por que é importante compreender a nossa consciência original, a nossa natureza, né, intrínseca? Porque compreendendo, a gente sabe, não, eu fundamentalmente sou não dual, eu sou a consciência, sou livre de fronteiras, sou livre de divisões, só existe eu, portanto, todos esses desejos e medos, entendeu? Eles são irrelevantes
para aquele que compreende que a minha natureza é purna não dual, é eternamente plena, livre e independente. Essa compreensão ela tem um impacto do complexo corpo-mente, e esse Jiva Atma, que se torna um Jiva Mukta, ele experimenta essa plenitude, né, quase perfeita, né, uma satisfação quase perfeita do seu ser original, do seu ser, da sua natureza original, né? Vocês entendem essa distinção? São passagens sutis a respeito do Ananda que nós abordamos recentemente, muito profundamente, no nosso seminário de Joanópolis. Tem um comentário aqui do Gênesis que diz: o que há para se desejar quando o fazedor e o desfrutor foi negado e você sabe que você já é pleno, satisfeito e completo? A luta para realizar atividades e obter objetos cessa, a pessoa relaxa e fica naturalmente satisfeita e contenta, independentemente das circunstâncias, independentemente dos parabhadakama, dos resultados, né, das situações que se apresentam para a gente, né? Quando esse conhecimento é firme, o fazedor, o executor e o experienciador dos resultados, ele foi negado, ele foi totalmente passado para Ishvara como objetos, né? como simplesmente fenômenos criados e mantidos por Ishvara, ele foi negado. Então, o indivíduo ele permanece firme na sua compreensão, a mente se torna contemplativa, a mente se torna reflexiva, né? Essa satisfação natural, ela vai dominando a mente, essa satisfação inerente à compreensão da minha plenitude, né? Minha natureza original. Né? Toda e qualquer luta para realizar, né, os nossos desejos através de atividades diversas, né, ela cessa, né? Por quê? Porque a pessoa só faz o que faz sem parar, né? Ela faz e faz e faz e faz porque ela se sente incompleta. Essa é realmente a verdade absoluta. Nós só fazemos uma montanha de atividades que são realmente desnecessárias. Existem ações que são necessárias, mas existe uma montanha de ações que são absolutamente desnecessárias, e a gente só fica preso nessas ações desnecessárias por causa dessa ignorância original imposta por Maya. A ideia de que eu sou o complexo corpo-mente, eu sou incompleto, e eu faço ações com o objetivo de obter mais satisfação, mais plenitude, talvez isso ou talvez aquilo vai realmente me completar, me preencher. Então, a pessoa que compreende a sua natureza purna, ela simplesmente relaxa, ela só faz o que realmente é necessário, segundo a sua natureza secundária aparente, a sua constituição gúnica, ok? Então, essa é a diferença entre o Jnani e até mesmo o buscador de moksha. Na medida que ele vai crescendo, ele vai verificando, ele vai analisando, fazendo um inventário do seu estilo de vida, das suas ações, e ele só vai fazer atividades que realmente são necessárias, né? Aí a mente vai relaxando, se torna mais contemplativa, e ele vai assimilando cada vez mais a sua natureza plena e completa. Nenhuma ação irá jamais produzir a minha plenitude. Primeiro, porque eu já sou pleno. Segundo, porque as ações são sempre limitadas, e nem mesmo 1 milhão de ações limitadas pode produzir a não limitação, porque elas pertencem a 2 ordens de realidades diferentes. As ações pertencem ao Shiva, pertencem a Ishvara, pertencem a Nitya, fazem parte dessa ordem de realidade, né, limitada. Qualquer ação que seja feita a partir da limitação e a partir da ignorância, ela jamais irá produzir a plenitude e a sabedoria, né? Mas quando o indivíduo ele cessa, ele se satisfaz com a sua plenitude interior, ele permanece satisfeito, contente, em paz, em tranquilidade, né?
as atividades vão cessando, a mente relaxa mais e mais, e ele desfruta mais e mais desse reflexo natural da sua natureza pura num intelecto que foi resolvido, né, e sutilizado e satificado através do jnana dos Upanishads. As escrituras dizem que Maya reflete a consciência ilimitada, criando Ishvara e Jiva, os quais, por sua vez, criam o universo inteiro. Ishvara cria o mundo material objetivo, as dimensões da experiência, o corpo sutil, o reflexo e os Jivas. Jivas, sob o feitiço de avidya, criam o samsara, a servidão e a liberação da servidão. Nossa, olha que verso maravilhoso, lindo. Devo confessar que eu fiquei preso em outras atividades, eu não dei uma estudada hoje, nesse início do capítulo 7. Mas, se for preciso, eu posso revisá-lo um pouco semana que vem, após eu dar uma passada nos áudios do Swami Paramarthananda. Tá? Então, esse verso 3 inicia dizendo: as escrituras dizem que Maya reflete a consciência ilimitada. Né? Então, nós sabemos que Maya é o refletor macrocósmico que reflete essa consciência original, pura, criando o quê? Criando o universo cósmico. Okay? E esse cosmos, esse universo, ele é constituído pelo Criador Ishvara, que é a inteligência, né? É o puro conhecimento e inteligência, pura sattva. Então, ele é constituído, esse universo é constituído por Ishvara, o Deus, né? Essa ordem, esse corpo, né? de conhecimento puro, de inteligência puro, que é a fábrica, é o tecido do universo, entendeu? Então, é esse conhecimento, né? Que é fundamentalmente, né? essa energia primordial, sattva, né? É o corpo de Ishvara. Então, este Maya, o refletor macrocósmico, ele cria Ishvara, aí o cria também Jiva e cria também Jagata, que é o universo grossificado, denso, manifesto, né? Como nós os percebemos durante os nossos estados de vigília. Né? De vigília? É vigília ou vigília português? É português. Tá. Então, as escrituras nos dizem isso, né, em todos os nossos textos, que Maya, esse grande aparato refletor, ele brilha com a consciência, né? Ele é o Prakriti original, primordial. Antes dele se tornar as três energias, ele é o Prakriti mais sutil que existe, entendeu? Dele surgem essas três energias. Aí, entre as três energias, surge Ishvara, pura sattva. Ishvara, das escrituras, ele vai gerir, ele vai administrar as outras duas energias, vai combinar essas três energias, desenvolver os elementos sutis, que mais tarde se grossificam para se tornar os elementos físico-materiais, e ele projeta o inteiro universo. Então, nós temos três princípios: Ishvara, Jiva e Jagata, que é o universo manifesto. O verso continua dizendo que Ishvara cria um mundo material objetivo. O mundo material objetivo é o campo, é o palco, a dimensão na qual o Jiva, que é o ator dentro desse palco, ele vai interagir, é o plano da dimensão de experiência e conhecimento. Ele cria tudo isso para os seus Jivas, né? Ele cria isso para os Jivas humanos, naturalmente. Né? Muito embora esse mesmo campo dhármica, sirva, né, de palco para a experiência e a interação de todos os outros seres vivos, inclusive dos reinos animal, né, do reino mineral, do reino vegetal e animal, os outros seres vivos, né, sem essa capacidade inteligente, né, de determinação, discernimento, né, discriminação dos jivas humanos, ele cria esse palco para todos, mas ele cria principalmente para o jiva humano, porque o jiva humano, desfrutando de um reflexo, né, consciente
um reflexo mais purificado dessa consciência, ele desenvolve essa inteligência capaz de não somente rever aos estímulos de Jagat, do seu campo de experiência, do seu meio ambiente, mas ele começa a determinar o quê? Ele começa a determinar as conexões entre suas ações e seus resultados. Se eu faço isso, eu obtenho aquilo. Ele começa a discernir, desenvolver inteligência e assimilar mais e mais aprendizagem, compreensões, através desse palco, né, o qual foi desenhado para ele processar, né, as suas vasanas, processamento de karma, e purificação e elevação e purificação desses jivas inteligentes, até que eles possam compreender, né, a natureza de tudo e de todos, inclusive a natureza de Ishvara como pura, sátiva, a natureza do universo e a natureza de Jiva, né, como Paramatma, né? Então, Ishvara cria esse mundo material, físico, objetivo, que são as dimensões da experiência. Ele cria também o corpo sutil e o reflexo e o Jiva. Então, quando Ishvara cria esse objeto com 3 corpos, né? E quando esse objeto reflexivo, né, ele se desenvolve, né? Ele vai se desenvolvendo ao ponto dele desenvolver ou haver um corpo sutil mais sofisticado que produza, né, esse livre-arbítrio, essa capacidade de discernimento e determinação. Quando o jiva humano aparece como essa entidade inteligente, né, o que ocorre? Ocorre o reflexo consciente da consciência no corpo sutil desse jiva. Então, ele cria o corpo sutil, ele cria um corpo sutil e inteligente, do assim chamado jiva humano, e esse reflexo, né, no corpo sutil do jiva humano produz o que a gente chama o jiva. O jiva é aquele que brilha com a consciência refletida, cuja natureza é a consciência original, né? O jiva é aquele que sabe que ele existe, entendeu? Experiencia e sabe que ele experiencia, e é aquele que, em seu devido tempo, começa a se questionar a sua própria natureza, né? Questionar a realidade da sua experiência, etc., etc., né? Então, esse jiva, ele é criado através desse outro aparato refletor. No caso de Ishvara, né? A Maya cria esse aparato produz Ishvara, a Ishvara, através da sua, né, manipulação das 3 energias, né? 3 energias que se desdobram nos elementos primários, secundários, etc., ela vai criar objetos, entre eles ela cria o jiva, e cria um jiva com um corpo sutil altamente reflexivo, e esse corpo reflexivo, esse corpo sutil, ele vai produzir outro reflexo da consciência, que é o reflexo no corpo microcósmico da criação. Microcosmo, que é o quê? É um outro aparato refletor. Maya é o macro aparato refletor. O jiva, em seu corpo sutil, é um microzinho aparato refletor, e nesse micro espelho refletor, a consciência se reflete, entendeu? Como o Jiva-Atma, o agente experienciador. O reflexo da consciência no espelho macrocósmico chamado Maya produz tudo, produz Ishvara, Jiva e Jagat. E nesse jiva ocorre um outro reflexo da consciência, o corpo sutil desse jiva, ele brilha com essa mesma consciência que produziu Ishvara, Jiva e o universo, ele brilha produzindo esse fenômeno chamado Jiva-Atma. O ser original refletido neste aparato microcosmo, dando vida a este ser microcósmico chamado Jiva-Atma, cuja natureza é idêntica a Paramatma, é Brahman, é a consciência original que agora se reflete nesse aparato microcósmico chamado corpo sutil do Jiva. Então, o corpo sutil, o reflexo e o Jiva são criados a partir de Ishvara, né? Ishvara é essa inteligência. Mas o que ocorre? Ocorre que os Jivas, ele, em geral, 99,999% dos casos, o Jiva vive, né,
desde o início, sobre o efeito de avidya. Avidya é a ignorância original que parece ser embutida na criação ou manifestação do universo. Né? Então, o que ocorre? Ocorre que, para que esse corpo sutil possa existir e ser mantido, né, Ishvara necessita de misturar rajas e tamas de modo que esse corpo sutil, esse aparato, realmente ele possa ser mantido. E dependendo das proporções de rajas e tamas, né, essa ignorância ela pode ser mais ou menos densa. Então, essa ignorância original, ela é embutida na criação, ela é parte integrante e inevitável da criação. Por que ela é inevitável, indispensável? Porque o jiva humano, ele cria o universo juntamente com Ishvara. Não sei se nesse verso eles vão abordar isso. Não, esse ser humano, o jiva humano, ele cria o universo juntamente com Ishvara. Para aqueles de nós que gostam, né, desse conceito do jiva como co-criador, né, do mundo, do universo, etc., o jiva co-cria o universo com Ishvara. Por quê? Porque ele nasce da ignorância universal, né, sem início, mantém essa ignorância através desse avidya, essa incapacidade, inabilidade de compreender realmente a real natureza de toda essa projeção, de toda essa sobreposição. Então, ele é vítima dessa ignorância e ele permanece preso a essa projeção, a esses objetos, na crença, né? Na crença firme e sólida de que a dualidade, os objetos que ocorrem dentro da minha mente são reais e eu preciso do que eu quero para me completar, para ser feliz, para me satisfazer, e eu preciso de preservar o meu corpo físico, porque a minha existência depende desse corpo, porque a minha avidya me compele a crer que eu sou parte, ou produto, ou resultado, entendeu? Desse corpo físico, uma propriedade. Essa é a ignorância universal, que a consciência é parte, propriedade, o produto do corpo físico. Portanto, eu preciso desse corpo físico, eu preciso de viver eternamente, eu preciso de obter, né, essa pílula da imortalidade, ou eu preciso desenvolver a inteligência artificial de modo que eu possa viver eternamente como um ser robótico, né? Então, todas essas tendências do jiva são fundadas nessa avidya, nessa ignorância original, né? Então, o jiva, sob efeito dessa avidya, ele cria o quê? Ele cria o samsara, né? O samsara, como vocês já devem ter me ouvido dizer, o samsara é uma condição psicológica que é criada pela avidya, que faz o ser humano, o jiva humano, permanecer firme, preso, né, em total escravidão, preso nessa ignorância, nessas conclusões equivocadas de que eu sou o corpo-mente e eu preciso de fazer e haver coisas para me preservar, para me completar, para me satisfazer. Essa ignorância vai fazer com que o jiva, né, vai compelir o jiva a agir sob o efeito dessa avidya, sob o efeito dessa ignorância, produzindo as vassas necessárias para o Lord Ishvara, para que o Lord Ishvara possa manter essa ignorância intacta, essa ignorância sem início. A gente precisa compreender que essa projeção universal, por Maya, ela é fundada na ignorância mais primordial que existe, que é a dualidade sobreposta da não dualidade, e os jivas, o agente que vai acreditar, que realmente experimentar e acreditar, essa é a realidade, a dualidade, e os objetos servem ao propósito de me completar, né? De restabelecer o meu senso de incompletude, de plenitude de novo, etc. Então, essa ignorância universal, ela é sem início e ela é mantida através dos pensamentos e as ações dos jivas sob o efeito de avidya. Essa ignorância, esse universo é projetado da ignorância, é mantido pela ignorância, é reciclado. Ishvara é um agente, o Ishvara é um facilitador, é a inteligência desse sistema, e o jiva, sob o efeito de avidya, ele permanece firme, criando, mantendo, sustentando este samsara.
né, a servidão. E ele cria também o Jiva, a liberação da servidão. Olha que curioso. O Jiva cria samsara. Samsara é uma roda, né, na qual o Jiva fica preso. Ela é retroalimentada. A gente sabe, a gente já compreendeu do ponto de vista microcósmico do Jiva, né, que é vasanas, né, fundadas na ignorância, que aparecem como tendências ou desejos, que compelem as palavras e ações que vão reforçar essas vasanas. Vasanas, desejos, ações, vasanas, desejos, ações. Esse é o samsara do ponto de vista do Jiva humano, ok? Então, essa é a ignorância na qual ele permanece preso e ele continua reforçando essa ignorância através dessas ações vinculantes, né, fundadas nessa ignorância primordial. A natureza da realidade é a dualidade, você é o corpo-mente, você precisa de obter o que você quer, evitar o que você não quer, custe o que custar, né? Então, isso a gente vai fornecendo Ishvara com esse corpo macrocósmico de vasanas, e aí depois a gente fala assim, nossa, mas a condição do mundo está horrível nos dias de hoje, né? Existe tanta violência, tanta desigualdade, injustiça e crueldade, né? Opressão. Isso, sim, são as vasanas. Essa ignorância ela se torna tão densa e os jivas eles mantêm esse universo através da produção de vasanas que se iniciam, né, do ponto de vista de uma perspectiva mais linear, é cíclico tudo isso. Mas ações do jiva vão produzir esse corpo macrocósmico, né, de vasanas, a partir do qual o Ishvara vai ficar remodelando, né, reconstituindo os nossos parâmetros e as situações e circunstâncias do campo, né? Então, ele cria essa escravidão, mas não somente isso, ele vai gradualmente, né, dentro do contexto do que nós vimos, né, na última meia hora, ou uma hora, ele vai desenvolvendo também outras vasanas que começam a neutralizar essa vasana, essa ignorância, essa vidya, né, original. Ele vai desenvolvendo essas vasanas fundadas nesse conhecimento espiritual e ele vai crescendo, crescendo e crescendo, e aí ele começa a conceptualizar a ideia de que deve existir uma saída do samsara, deve existir uma resolução para essa condição de sofrimento psicológico humano, e nessa busca ele encontra, né, o seu caminho, chega até os Upanishads, e aí ele consegue compreender que existe a libertação, a liberação do samsara, da servidão, né? Então, tudo isso é parte dessa realidade prática, né? Que é essa realidade do jiva, como os soldadinhos, os operários que criam esse universo, mantêm esse universo, produzindo as vasanas que servem a Ishvara para sustentar esse universo, que é fundamentalmente sustentado pela ignorância do jiva, entendeu? Mas ele, em seu devido processo, ele desenvolve mais sátiva, desenvolve outras vasanas espirituais, vasanas contemplativas, satívicas, e até que ele compreende que existe uma saída do samsara, aí ele encontra o seu caminho nas escrituras védicas, nos Upanishads, e ele se liberta do samsara. Tudo isso é parte da criação do jiva. Então, esse verso é um verso muito rico, que cobre, né, a criação do universo, iniciando de Maya, como esse macrocorpo, esse aparato refletor macrocósmico, que reflete a consciência, criando Ishvara, Jiva e Jagat. E then Jagata, nós temos esses outros aparatos refletores. No caso dos jivas humanos, ele reflete a consciência, produzindo aquele que a gente chama o ser do jiva, o Atma do jiva. Esse Atma do jiva, ele permanece muito tempo sob o efeito dessa ignorância. O que é a ignorância? O Atma do jiva se identifica com o corpo-mente do jiva. Ele permanece firme, preso, escravo dessa ignorância. Eu sou o complexo corpo-mente, eu não sou o Atma do jiva. Aí, gradualmente, ele desenvolve vasanas espirituais até que ele chegue à compreensão de que somente a contemplação e o conhecimento pode resolver essa problemática do samsara, que é uma condição psicológica, né, na qual o indivíduo se amarra, se prende aos gunas, se prende aos objetos, achando que a única solução seja aquela realização dos meus desejos e aversões.
A consciência pura, imutável, sem associações, no ser de todos os seres, fornece o substrato no qual a vidya sobrepõe a crença de que a consciência limitada é um indivíduo limitado. Então, a consciência é pura, é ilimitada, é imutável, ela é livre de qualquer associação. Mas Maya, né, fornece o substrato no qual Maya projeta essa ignorância universal e faz com que essa ignorância ela ocorra, apareça na mente do Jiva, que é co-criador desse universo junto com o Ishvara, com esse fenômeno chamado avidya, essa ignorância operando no intelecto humano. Fornece, mas a consciência, ela sem nenhum problema, sem nenhuma associação, sem nenhuma sensação de que essa projeção está limitando, ela continua pervadindo, né, como substrato de tudo, ela continua brilhando, produzindo Ishvara e o mundo, produzindo jivas e produzindo Jiva Atma, entendeu? E permitindo que Maya, né, produza este fenômeno chamado avidya no intelecto humano. Essa sobrepõe a crença de que a consciência é limitada, porque agora a consciência aparece como o complexo corpo-mente que é limitado em sua configuração corpo-mente, em sua configuração energia/matéria, né? Toda a constituição humana é limitada, né? O Jiva, que é a consciência refletida, precisa de um substrato, porque sem isso a sobreposição não é possível, naturalmente, né? O Jiva só é Jiva, esse é um modo de compreender o modo no qual esse universo ocorre, né? Ocorre através desse substrato, que é a consciência, que pervade tudo, e no pervadir tudo, como às vezes eu gosto de colocar, parece que a consciência ela tem uma certa afinidade, assim por dizer, pelos corpos sutis dos jivas, e quando ela pervade o corpo sutil do jiva humano, ela brilha, e todos os jivas, ela brilha como um fenômeno chamado senciência. E no caso dos jivas, com a senciência que não somente sabe e responde aos estímulos de Jagat, mas começa a desenvolver inteligência, discriminação, discernimento, determinações, que permite a ele processar o seu karma, sua ignorância primordial. Então, tudo isso, né, necessita de um substrato, necessita dessa consciência que pervade tudo, né? Sem a qual essa projeção de Maya é impossível, né? Quando o Jiva se identifica com os corpos sutis e densos, ele imagina que ele é limitado. Ele sabe que ele existe, ele sabe que ele é consciente, mas ele se sente limitado devido a essa identificação equivocada com a energia, com a matéria, com o corpo e com a mente, né? Ele imagina ser limitado, ele se imagina ser ilimitado pelas experiências, pelos prazeres e pelas dores do dia a dia. Quando ele desiste da ideia de que ele é limitado, quando ele abandona essa ideia só pode ser abandonada na medida que ele expõe o seu intelecto aos conhecimentos, né, que neutralizam ou cancelam essa ignorância, né? Então, na medida que ele cresce, ele vai abandonando essa ideia autolimitante, auto-inflitante, né, de que eu sou limitado, aí a sua atenção do intelecto ele começa a se voltar para a consciência como consciência e ele realiza a sua identidade tal qual a consciência infinitamente não limitada. Então, esse é o processo, né, de Maya, né, refletindo a consciência, produzindo todos esses fenômenos, produzindo o Jiva permanece escravo deste fenômeno, dessa ignorância universal, cósmica, até que ele desenvolva Sattva, desenvolva um intelecto contemplativo, até que ele se volte para as escrituras e realize a sua real identidade como pura consciência, existência infinitamente não limitada. Então é isso. A gente para por aqui hoje, neste verso. Se alguém tiver alguma questão a respeito do início do capítulo 7, vocês podem dizer alguma coisa nesse momento, ou a gente pode deixar para a semana que vem.
Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Shishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos vocês do Vedanta Brasil. Um grande prazer encontrar vocês todo final de semana. A gente se vê semana que vem. Muitos beijos e abraços a vocês. Abraços e beijos, como se diz, virtuais.